Bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável e Debate, que vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, pelo canal do YouTube. Mas além do YouTube, você acha a equipe aqui, eu, a Gabi e o Luciano, no Insta, no Face, no TikTok, onde você quiser. O importante é você assistir. Nós estamos na temporada, nosso segundo episódio de 2025. Segundo episódio? Gente, eu falei segundo episódio. É o primeiro para falar a verdade. É o primeiro para falar a verdade. O segundo foi retrospectivo. Exato. O primeiro foi retrospectiva, esse é o segundo. É que depois a gente acaba mudando as ordens, mas tá tudo certo, gente. É o episódio do Vida Saudável e Debate. A gente ainda continua na temporada de longevidade. Por quê? Porque, gente, é longo o tema, tem muitos profissionais, a gente ainda vai trazer muita gente interessante. E hoje, antes de eu falar da nossa convidada, que é uma grande amiga de muitos anos, eu quero falar dos patrocinadores desse podcast. Nada mais, nada menos que nós. Eu, Edilene do Empório Manjericão, a gente banca isso daqui para trazer conteúdo de qualidade. Então, já deixa um like e encaminha esse episódio para alguém. A Gabi. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabi Wolff, nutricionista comportamental e coach nutricional. E tô fazendo uma segunda faculdade de psicologia. Então, já também futura psicóloga aí. E trabalho ajudando principalmente mulheres, homens também, mas principalmente mulheres, a melhorar a relação com a comida e com o corpo. Lembrando, se você quiser ser nosso patrocinador... Estamos aceitando. Vontade, a gente vai estar falando aqui um pouquinho no final. Sou Luciano, sou da Fox Assessoria Esportiva. Trabalho dentro de condomínios clubes em São Paulo, levando saúde, esporte e lazer. E a nossa convidada de hoje é a Luciana Navarro, dentista, professora universitária, cirurgiã dentista, formada pela Unesp, com mestrado na USP, especialista em implantes. E o assunto é cuidados com implantes dentários em idosos. Lu, quer se apresentar? Boa noite, eu sou dentista já há 28 anos, trabalho com cirurgia de implantes há 24 e estou aqui para explicar um pouquinho para vocês como que funciona um implante na terceira idade, em pacientes com mais idade que precisam desse tratamento e aí tirar todos os mitos que muita gente acaba colocando e que não são verdadeiros. Então, Lu, para começar, quais são os principais benefícios dos implantes para as pessoas na terceira idade? Então, hoje terceira idade a gente fala é muito relativo. Isso que eu ia falar agora. Hoje em dia, a terceira idade, a gente tem pacientes aí com 70 anos que a gente quase não considera como terceira idade, né? Tem uma dentição muito melhor do que muito tempo atrás. E o maior objetivo, a maior característica que o implante acaba trazendo para essas pessoas é justamente a autoestima, que os pacientes não usam mais a antiga dentadura, né? A prótese total que a gente fala. E esses pacientes não têm mais essas dentaduras, não fazem mais uso disso, nem ponte móvel, desde que surgiu o implante. Então, o paciente tem uma autoestima muito maior, a gente consegue devolver a estética para esse paciente, ele consegue mastigar, ele consegue sorrir, e isso em qualquer idade. A gente pode fazer o implante hoje em dia em qualquer pessoa. Eu ia perguntar isso, se tinha um público mais jovem também, que, sei lá, por algum motivo, maus cuidados, né? Enfim, precisou depois do implante, é comum? Então, a gente tem muito caso de falta de dente, né? Então, o paciente mais jovem, eles não têm muitas vezes o dente permanente. Então, é muito comum o paciente não ter o lateral. Então, já não tem o germe. Então, eles usam o aparelho durante a adolescência, seguram o espaço para os dentes não fecharem e a partir dos 16, 17, 18 anos, a gente faz o implante nesses dentes que estão faltando. Mas nasce sem esse dente? Nasce sem. Qual dente que nasce sem. Geralmente são os laterais, mas a gente pode ter falta de qualquer germe dental. Os últimos lá atrás? Não, os dois daqui. Laterais, os laterais, que são os do lado dos centrais. Nossa, mas aí fica até os muito 18 comum. Com espaço? Com aparelho. Mas o aparelho imita um dente. Não. Ele vai fechar, então. Tipo, fica esteticamente, dá pra ver que não tem um dente. Você pode pôr um provisório no aparelho. E aí o paciente fica... Você pode pôr aparelho móvel com os dois laterais. Tá. Às vezes porque eu fiquei pensando na autoestima desse adolescente, né? E dá pra colocar um só provisório. Pode fazer depois dos 18, é isso? Porque é o crescimento, Porque é onde ainda tá. Em mulher a gente faz até a partir de 16, 17. Os meninos... um pouquinho depois, que eles têm um crescimento mais tardio. Mais tarde. E aí faz. Então, hoje em dia, a gente tem até paciente novo que precisa. Outro caso que a gente faz muito implante é caso de acidente, né? Acidente automobilístico, carro, moto, e aí a pessoa acaba perdendo o dente.
São casos mais raros, mas a gente também faz. E antigamente a gente tinha muito tratamento de canal. E o que estraga não, né? O que prejudica o dente, muitas vezes é o tratamento de canal, que ele fica mais friável e ele quebra com facilidade. Quando faz canal. Quando faz canal. E aí vem o bruxismo junto. Então, o paciente que tem, por exemplo, um molar com canal tratado, e o paciente, além disso, do canal tratado, ainda tem um bruxismo, às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, quebrei o dente comendo pão. Ninguém quebra o dente comendo pão. Já tava só o Porque ele já estava, às vezes, com uma trinca, e aí o paciente fala que comeu macarrão, que comeu pão e quebrou o dente, né? Então, muito caso de dente com canal tratado, a gente acaba tendo que extrair e fazer o implante. Então, depois do canal, se realmente der algum problema, é implante. É implante. Então, a gente fala para o paciente, só faz canal se realmente precisar. Hoje em dia, a gente está com essa mudança, né, em 1973, 74, foi introduzido o flúor na água. Então, a geração que nasceu de 75 para frente, que são vocês, os dentes já vieram muito mais fortes do que de quem nasceu antes de 75. Claro que essa água, o flúor na água foi introduzido primeiro nas regiões maiores, né, nos estados maiores e depois no Brasil todo. Então, hoje a gente está com essa população que precisa de implante da terceira idade acabando, diminuindo, né? Eu não digo acabar, mas está diminuindo. Hoje em dia é mais difícil. Porque hoje em dia o implante já está aí no mercado há uns 25 anos, 30 anos. Então, ainda tem muita gente que precisa, mas tem muita gente que já fez. E o implante, ele resolve. Você não perde implante. Se você faz o cuidado certinho, se você higieniza, vai no dentista, você não perde. Então, eu tenho muito paciente que eu fiz implante no início da minha carreira e que até hoje o implante está lá. É porcelana, 20 anos. o implante? O implante, ele é de titânio e ele substitui a raiz do dente. E aí, no implante, você faz a porcelana. Tem que ser porcelana. Não, pode fazer resina também. Mas a gente geralmente faz a porcelana. Então, hoje o paciente hoje o paciente, por exemplo, com 80 anos, que 20 anos atrás fez implante comigo com 60, ele está com implante até hoje. Não Ele dá está com implante até problema. hoje. Difícil dar algum Muito difícil. Muito difícil dar problema. Tem, né? Como em todas as áreas, mas é muito difícil. Então, o implante é uma coisa que resolve. E por que o flúor na água ajuda? O flúor na água ajuda os dentes, né? Ser mais fortes. Os dentes ficam mais fortes. Mas tem uma turma do negacionismo agora, falando para você não consumir mais creme dental com flúor. Tem um povo contra o flúor agora. Tem também. povo contra tudo, né? E tem povo É verdade. contra Mas tá na tudo que é água, bom. não tem muito É como verdade, tirar, né? Não tem. Mas Então, tem gente... Que não bebe água? Não é que não bebe água. Acaba... Eu não sei se a água engarrafada tem. Tem. Tipo, água de fonte tem. Tem. Mas tem um pessoal falando que você não deve comprar creme dental com flúor. Assim, eu já vi os naturais, É. né? Que é uns mais naturais. Então, tá? eu falo assim, o time que se mexe, a gente não precisa mexer muito, né? Então, a gente tem muito estudo que mostra o benefício do flúor. E a gente consegue comparar a geração das nossas mães, dos nossos avós, o tanto de problema que eles tinham na boca. Tudo bem que não tinha pasta com flúor, não tinha o hábito, talvez, de se escovar, como hoje, não tinha os enxaguantes. Mas a gente consegue comparar a geração que teve o crescimento, a formação do dente sem flúor na água, com o que tem. Sim. Então, não tem dúvida que o benefício do flúor na água não tem o que falar. O que eles o que os estudos mostraram é que começaram a aparecer manchas de excesso de flúor na água. Então, algumas crianças e adolescentes começaram a nascer os dentes permanentes com umas manchinhas brancas, que são os casos de fluorose, que é o excesso de flúor durante a formação do gêmeo. Então, quando a gestante, a mulher está grávida, às vezes o excesso de flúor para aquela pessoa acaba causando, durante a formação do feto na barriga, do germe dental, acaba formando essas manchinhas. Mas ainda assim o benefício é infinitamente melhor. A pasta de dente, tem muito estudo que mostra que o flúor externo, não que você engole na água, o flúor que você faz externo, como pasta de dente, Ou seja, os bochechos, não são tão eficazes. Então, não são eles que causam essa manchinha branca, essa fluorose, né? O que causaria mesmo é o flúor que é ingerido.
E o outro ponto é a quantidade que a vigilância sanitária, lá na base de tratamento de água, o tanto de flúor que eles colocam. Então, eles falam que tem que ter uma fiscalização para não colocar, porque se colocar da maneira correta, não vai causar nada. Certo. Vou te falar que o sorriso é uma coisa muito importante. Não é? E eu só dei conta porque eu tenho a lente, né? E quando caiu, eu falei, caraca, mano, como essas pessoas devem ser infelizes porque não quer conversar, porque você não quer fica sorrir, com- não quer conversar, se a pessoa seja cara de pau e encara que ela é banguela, não tem um dente, o dente tá torto, mas você fala, nossa, eu nunca dei importância para um sorriso, de abrir a boca, de conversar com as pessoas, você quer Até ficar você totalmente perder o teu. isolado. Até você perdeu o tom. É. Não, e tem a questão também das pessoas idosas, a dificuldade, né? Quando você tem uma prótese e você não tem um implante, que é um dente permanente, a dificuldade, às vezes, que você tem até de mastigação. Eu ia falar Muito, isso, né? muita, Não só a muito. autoestima, mas a coisa prática mesmo, né? A funcionalidade ali dos dentes, eles são muito importantes. Você não Às consegue... vezes eu levei um funcionário meu na churrascaria e a gente comendo ali e tal, e ele sempre teve problema nos dentes, né? A gente nem tinha, nem percebeu. E ele comendo ali na demora e tal. Aí depois passou um tempo numa conversa e falou, cara, minha vontade era chorar aquele dia na churrascaria, porque eu queria tanto comer e eu não tava conseguindo mastigar. E vendo vocês comendo na maior facilidade e comendo em volume, aí você fala, a gente até ajudou ele a colocar né, arrumar os dentes dele depois, tudo. E você vê assim que ele voltou um cara totalmente diferente dentro da empresa e no dia a dia dele por ter um sorriso diferente. Então Faz a gente muita não dá muita diferença. importância nisso daí, né? É autoestima, confiança, né? E você não poder comer é muito ruim, né? Além Muito da parte triste, estética, é muito triste você não poder. O que ele falou, né? Tava na churrascaria e não conseguia comer. E o avanço que a gente teve muito grande agora foi uma prótese que se chama protocolo. Vocês já ouviram falar? Não. Não. Você coloca... Porque o que acontece? Essa geração que teve muito dente com canal tratado, uma geração mais de idade, eles perderam dente há muito tempo atrás. E aí eles começaram a usar ou a dentadura, ou eles começaram a usar aquela ponte móvel, que é a famosa ponte de grampinho. Então, você só tem osso se você tem dente. Se você extrai o dente, você automaticamente perde osso. Então, às vezes a gente pega paciente, por exemplo, que tem dinheiro, mas não tem osso para fazer implante. Porque já perdeu há muito tempo atrás. E o que a gente tem é... A gente consegue colocar aonde ainda tem osso, que geralmente é na região anterior. A gente coloca de 4 a 6 implantes. Eu tenho um caso até com 3. É ideal? Não é. Mas eu tenho um caso com 3 implantes que o paciente vai conseguir viver com 3 implantes até ele morrer. Mas o ideal é de 4 a 6 implantes, mais na região anterior, que a gente tem o queixo, tem essa Aqui região sempre até tem na mais o isso, osso do sempre que tem aqui. mais osso. Em cima também, mas na região anterior. Na base do nariz e no queixo. Na parte de trás, Não temos. a gente tem um nervo aqui, que aí não dá para pôr o implante no nervo, e em cima tem o seio maxilar, que é onde dá sinusite. Então, a gente também não tem muito osso. E aí, eles fizeram uns trabalhos, então eles faziam 4 a 6 implantes e fazem como se fosse uma dentadura parafusada. Para os de trás. Faz uma dentadura Geral. geral. Mas ela fica presa. E ela fica presa nesses 4 implantes. E aí, o paciente consegue comer tudo. Normal. Não tem Tudo. implante ósseo? O enxerto. Enxerto ósseo. Tem, mas dependendo da idade do paciente, é uma cirurgia muito maior. Escada. Então, se você consegue resolver com esses 4 implantes aqui, você não precisa, você poupa o paciente de fazer um enxerto. Então, a gente consegue resolver. Porque você tem que fazer um enxerto, esperar um tempo. Esperar 6 meses, 6 meses para pra depois depois fazer um implante. Então, esse protocolo que a gente chama, ele consegue. Você consegue fazer em cima, consegue fazer embaixo, e aí ele fica com essa dentadura parafusada. E fica real assim ou dá pra ver que é uma dentadura? Não, você não vê nada. Dá para, inclusive, fazer de zircônia, que é um material muito mais bonito que a resina. Mas a resina só já resolve. E aí, qual é a vantagem para o paciente? Porque olhando, às vezes o paciente tem uma dentadura que você não fala que é dentadura. Vai pegar a boca da pessoa, abre aí. Exatamente. Tem que olha. Para o paciente, a protocolo é boa, por quê? Porque você deixa o céu da boca livre. Porque a dentadura, a desvantagem dela é que você fica com o céu da boca tampado. Ah, é? E você perde um pouco do paladar. Ele tem um encaixe lá no céu da boca. A dentadura pega o céu da boca inteiro. E aí, quando você faz essa fixa, essa que chama protocolo, você deixa o céu da boca livre. Ela fica fininha.
Nossa, é muito ruim. É como se você estivesse mastigando com... A pergunta de quem nunca usou, né? Sim, Como se você estivesse mastigando, tipo, com aquela placa de bruxismo, ou pra dormir Exatamente, mesmo. Aquele é. Invisalign da vida. pior, né? Porque vai Porque pega ainda o céu vai da boca tudo. inteiro e tem paciente que tem ânsia. Eu tenho paciente que nunca conseguiu usar a dentadura. Vive com lencinho, ficava com máscara porque tinha ânsia da dentadura. Então, a protocolo, na minha opinião, foi assim, a maior evolução depois do Que implante, legal. foi a maior evolução, principalmente para o paciente mais de E idade. isso é para os idosos ou tem gente nova sem ser com acidente que tem também esse problema? Não, o que a gente vê é paciente com periodontite, que é aquela doença que pega a gengiva e o osso, e ele tem uma perda de muitos dentes, que é uma doença, né, hereditária, mas não é Rara. tão comum de perder todos os dentes, e um pouco de falta de manutenção, de cuidado. E aí, paciente, hoje em dia, eu tenho o caso de paciente com 40 anos que tem essa protocolo. Mas a maioria realmente são os idosos que saem de uma dentadura, que é uma coisa móvel, eles têm que tirar, não conseguem comer e vão para uma coisa fixa. Então, para eles, é a felicidade que tem, é isso. A dentadura, a manutenção dela, eles têm que tirar à noite para dormir ou não? Não precisa tirar para dormir, tem que tirar para higienizar. Todo dia, ele tira, Tira depois do lava, almoço, isso? tira depois da janta, fora os que derrubam no chão, ela quebra no meio. Ela não E tem aí as ele fica sem, divisões fica do desesperado. dente, profil dental, essas coisas, Não, não. Ela é Não, e nem a protocolo. A São protocolo todos também não? grudadinhos. Eu A pensei protocolo nisso, também ia não. perguntar como é que passa Não, o porque dental. já Não aconteceu, passa. Não, já não viajar passa. com o idoso e ainda sai pegar um copo lá na cozinha e tal. Eita, A gente vai vê ter uma muito família, isso em aconteceu filme. isso. Tinha dentadura? Deixava a dentadura na água pra dormir Tem sem que deixar na dentadura, água. né? Não tem nada a ver isso aí. Não. É que tem alguns Só que não quando você conseguem tem dormir, mas a dentadura, maioria não. dorme. A maioria dorme. Não, É a gente muito ruim viajou você em ficar sem, família lá né? É e um dos horrível. avós lá do pessoal deixou e o cara foi beber o copo e tava a dentadura. E Bebeu ele água. bebeu? Bebeu. E, É a mas piada aí, até hoje da falando um pouco sobre o acesso, né? É uma coisa bem acessível, assim, para as pessoas que querem, ou tem que ter... Custo, você fala. Já Exato. melhorou bastante. Ai, eu melhorou acho, o muito, custo, né? Era muito mais É uma caro, coisa muito mais caro. impossível, né? Antigamente era só a população realmente mais diferenciada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você encontra implantes, se fosse para falar, desde 800 até 5 mil. Vai muito do Ele bairro, é mais de quem está barato que o lente, fazendo. não? É o quê? Implante? É porque o implante ele tem duas etapas. Primeiro, você coloca o pino, que é de titânio, e aí você paga aquele valor E é o mais do caro o pino. titânio do que o dente, né ou não? Não, é Não? mais ou menos a mesma coisa. E aí, depois do tempo de cicatrização, você faz a porcelana. Então, na verdade, são duas etapas. Quando você faz só uma porcelana, uma Só é a lente, você tem porcelana. custo só da lente. E agora eles estão fazendo, já tem, né, os implantes de cerâmica, que eles são branquinhos. Então, tá começando agora de uns O anos pino pra é cá. de cerâmica. O pino é de cerâmica. O pino é de Mas cerâmica. e a rejeição? Então, nenhum dos dois tem. Só Nem que o o de titânio? titânio já está no mercado há 30 anos, né? Da cerâmica é uma coisa nova. Então não dá para saber ainda se a pessoa pode desenvolver uma rejeição lá na frente. Pelo que os estudos estão mostrando, não. Mas a estatística é muito menor do que um implante de 30 anos, um material de 30 anos. Então, hoje em dia, por enquanto, eu ainda faço de titânio só. Custo-benefício, Como custo é a leiga, mesma parece, coisa. quando fala para mim em cerâmica e titânio, me parece que titânio é muito mais forte que cerâmica, ou não? Sim, de o titânio é mais resistência. forte, Tanto que o de cerâmica, A cerâmica quando a eles- gente tem aquela ideia de... que vai quebrar. Vai quebrar, é prato, né? Prato de cerâmica. Eles estavam, a princípio, eles Garfo estavam quebra, preconizando a cerâmica só para os anteriores, para não ter o impacto de mastigação. Agora eles estão começando a fazer nos molares, nos posteriores também, né? Mas vamos esperar mais um pouquinho para depois começar a fazer, porque é muito complicado você fazer num paciente. É diferente você fazer na faculdade ou num centro de pesquisa, que o paciente está sabendo que ele pode correr o risco. Diferente Claro. você fazer numa clínica particular, né? Você vai fazer para o seu paciente, é diferente. Então, hoje em dia, o custo é muito mais viável. Tem muito curso de implante que o paciente ou paga nada ou paga um valor muito pequeno. Então, a população que não tem tanta Mais condição carente, né? consegue fazer. Então, acho que desmistificou um pouco aquele valor absurdo Que bom, né? de implante, né? Hoje é mais acessível para muita gente. E é um mercado grande, né? É tipo um artesão, né? Que faz
uma lente Quem que faz faz. o- Se um a aluno faz prótese. isso, o cara tá vivendo só disso, o cara é o cara. Eu tenho um É. cliente que montou um Cara, É o negócio. cara, todo mundo vai atrás Montou dele. um porque negócio o dele é tão enorme perfeito. só para produzir prótese dentária. Tipo, É. ele contratou vários artesãos, né? Não sei o nome que Protéticos. seria. Protéticos. Uhum. E ele tem um negócio só disso. Ele tem uma empresa só. Que legal. É, tem protético muito bem, né? Muito Mas bem. você acha que isso tende daqui uns anos a ir diminuindo, já que a população mais nova tá tendo essa saúde dentária melhor ou E eu tenho certeza que já vai diminuir, né? Já diminuiu pra mim. Eu já Tipo, tô há sei lá, 28 daqui- anos. E é o que eu falei. Ah, quando morrer o último que, sei lá, hoje tá com 60, essa geração que hoje tem 60, né? Porque você não faz implante quem tem 40 anos. então, daqui uns 30, 40 anos não vai mais Vai fazer? diminuir muito, né? Vai sobrar a população que não pôde fazer, Ou que não cuida mesmo, assim, ou que que não teve cuida alguma mesmo, questão. ou que esses casos que eu falei que são mais raros, a falta de dente. E tá vindo coisa nova fora essa que você falou? Assim, algum estudo diferente, alguma coisa fora da realidade? Em relação ao implante, Pra substituir mesmo? acho que não. O sonho de todo dentista é fazer vir o terceiro germe, né? Mas eles fazem com célula-tronco, para nascer Que é outro dente. Ah, tipo, você perdeu Então você um perdeu um dente, molar e aí você vai ter um outro molar para nascer. Vai nascer. Mas eles não conseguiram ainda. Mas acho que um dia vai conseguir. Ah, vai, do jeito que tá Tipo, você caminhando, toma uma né? pílula, assim, E e tum, vai nascer. Fazer com dente. estimula Você o não- crescimento Fala dentário. célula-tronco e Puxa naquele na local inteligência nasce. artificial, do jeito que você quer seu dente, tum, toma um negocinho e fala. Não é? E Lu, tem idade máxima, assim, para Ah, fazer implante? Não, a gente hoje faz implante em paciente com bastante idade. A gente só precisa, no paciente idoso, a gente só precisa avaliar, porque a maioria, a gente estava até assistindo uma palestra outro dia, a maioria desses pacientes, eles têm, no mínimo, 60% dos pacientes idosos, no mínimo uma doença, que a gente fala de doença crônica, né? Um diabetes, Pressão. uma pressão. E aí você vai aumentando a estatística. Desses 60% é pelo menos uma. E dentro desses 60, os outros 40 tem duas. Dentro não, né? Fora. Então 60% não tem tem uma, 3, 40% 4. tem duas, 3, 4, exatamente. Então a gente tem que avaliar só se esse paciente está com diabetes controlado, se ele tem pressão alta, se está medicado, se ele tem. Se ele teve AVC. A gente faz implante até em paciente que teve AVC. Mas se ele está bem medicado, bem controlado, a gente pode fazer. Paciente com um problema grave que a gente tem duas comorbidades que são mais graves, que é problema de coagulação. Aí, às vezes, a gente não pode fazer, Paciente porque que o paciente toma fica sangrando. anticoagulante, Eu pensei Não, nem nisso, é eu pensei só- no anticoagulante. Não, que cicatriza. são problemas de coagulação. Não são os que tomam um anticoagulante. São outros problemas mais graves que isso. Que aí ele sangra e a gente não consegue. E hoje em dia a gente fica com um pouquinho de ressalva em paciente que toma alendronatos, bifosfonatos, que eu já falo. Esses a gente fica com doenças crônicas, problema no rim e problema no fígado. Esses a gente fica com um pouco mais de receio, mas aí a gente conversa com o médico, bate um papo com ele, né, com o médico que controla esse paciente e vê se consegue fazer o implante. Paciente que toma anticoagulante, muitos anos atrás, todo mundo tomava o AS, né? Que é aquele AS infantil que a gente... Esses pacientes, a gente parava o AS. Hoje em dia não para mais. Paciente que toma o AS pode fazer implante tranquilo, não precisa suspender. Sangra um pouquinho mais, mas super controlável. E tem os anticoagulantes injetáveis. E aí, assim, a gente pede autorização para o médico, e aí eles param 3 dias, 4 dias antes, faz o implante, do dia que fez o implante já começa a tomar de novo, não tem problema. Paciente cardíaco, não tem problema também. Toma um antibiótico, paciente cardíaco, paciente diabético, toma antibiótico, 2, 3 dias começa o antibiótico, faz o implante, termina o antibiótico, então a gente não tem problema assim. Quando que a gente não faz? Paciente que é diabético que não toma remédio. Paciente cardíaco chega no consultório, faz 3 anos que eu não passo no cardiologista. Aí você não muito faz. arriscado, Uma né? bomba na minha mão. Então volta no médico primeiro e depois você volta para fazer. Então, Isso quando o paciente conta, né? Não, mas deve pedir, Porque tem tem uns que que avaliar devem- exame, não? sim, a gente pede tudo, mas tem que passar com o cardiologista, né? O Não, claro, mas cardiologista- assim, ele não vai Gente, mentir, porque se desculpa. estiver descontrolado,
Vocês não vão fazer. Não, não vai fazer. Vai sair no Aí toma exame e o vocês vão remédio. falar, não, vai no médico antes. Horário de tomar o remédio. Não, é. Paciente da terceira idade. Quanto tempo demora um implante? Mas quase. De um dente? Um implante, nossa, eu demoro Eu já 15 fiz minutos. 15 minutos? É muito rápido. É muito rápido, é super Porque indolor. você é rápida, ou não? Eu sou rápida, mas Mas não também é é mais de uma demorado. hora. Quanto? 26 anos? 24, mas 24 não era é pra uma ser cirurgia rápido. demorada. Não é uma Eu cirurgia fiz demorada. já, colo implante. Não é A demorada. única coisa que dá agonia é que ela tem uma furadeira. Ela tem uma furadeira É mesmo. tipo uma automático pra você betoneira. É. fazer um procedimento desse? Tipo, já tá no seu automático? Já, agora eu nem olho panorâmica mais. Eu vejo panorâmica de 2 anos atrás, eu já faço o implante. Ai, tem que fazer a tua panorâmica? Não, eu lembro da tua. Eu fico prestando atenção, às vezes no dentista, eu falo, mano, cara, pega um negocinho, pega aquilo ali. Será que já tá tudo na mente dele no automático, né? Porque todo paciente, às vezes, é diferente alguma coisa que acontece, né? Sei lá, algum... Ah, mas fico acho que é olhando aquele- experiência, né? Eu fico olhando aquele monte de Experiência. broca e falo, como que eu consegui aprender, né? Porque pra mim era tudo tão novo quando a gente entrou, mas no final vai. É, experiência toda a também. profissão. É experiência. Toda a né? profissão. É a idade, né? Experiência. A gente tá chegando lá. Maturidade. Mas o implante, assim, até entrar o paciente, conversar, e anestesia, é uma cirurgia assim, que o tudo vai em 1 hora no máximo. Mas o procedimento em si, de você fazer o implante, é uma coisa muito rápida. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de falar também, que hoje em dia também foi uma super... Uma evolução muito grande, porque agora com esses planejamentos todos pelo computador, né? Então, no começo, quando não tinha tomografia, você só tinha panorâmica. Então, às vezes, a panorâmica engana muito. E aí, às vezes, a gente abria para fazer o implante, e na hora que a gente abria, o paciente tinha, por exemplo, a gengiva muito grossa, você olhava Tinha uma aquela boca novidade desse ali. tamanho, você abria, era só gengiva, chegava o osso, era fininho. Então, às vezes, muitas vezes, não foram poucas. A gente abria lá a gengiva do paciente, não, vamos marcar, arrumava tudo para fazer o implante. Na hora que você abriu, o paciente não tinha osso. Para tudo. Para tudo, dá o ponto, o paciente vai embora. Aí veio a tomo. Então, na tomografia, Já ela é usa. bem precisa. Ela fala onde está o nervo, o tanto de altura que você tem, o tanto de espessura. Você faz o implante sem medo. E agora, de uns anos para cá, eles fizeram o Um escaneamento. scanner, né? Então, você faz o escaneamento, a tomografia, e eles fazem um guia cirúrgico, que é como se fosse o aparelhinho do Invisalign, só que mais grosso. E eu falo, hoje em dia, qualquer dentista vai fazer implante. Até o dentista que não tem conhecimento. Porque tá muito fácil. Então, você faz um guia cirúrgico que tem um furinho, que é onde você quer fazer o implante. E você tem as brocas do tamanho do furinho certinho. Então, quando você está introduzindo a broca, você não consegue nem mexer. Vai certinho Ela vai ali. justa. É como se fosse um molde. É um molde. É um molde. Você coloca ali onde vai fazer, já vem exatamente o lugar onde você tem que Exatamente onde você furar. quer. E feito todo o planejamento no computador. Então, Você você só faz... então, por exemplo, se você tem... Só fura. você só fura. É isso. Então, você Gente, mas tem, se não por tiver exemplo... na mão de um bom profissional, você vai furar mais, vai furar menos. Não vai, porque a broca tem um stop. Vai parar naquele... Onde Para você onde programou você no quer. E sistema. até a Dá gente medo. faz, é só dar play. É só dar play, até vocês vão fazer. Aí coloca lá... E aí você coloca certinho, coloca o implante, e esse tipo de procedimento que a gente chama cirurgia guiada, é guiada pelo computador, né? Tem um centro específico que faz o planejamento, ele te dá o tamanho do implante, comprimento, a espessura do implante, o comprimento do implante, para você Ele é não pegar no parafusado, nervo. Ele é ou ele é parafusado, encaixado? parafusado. Ele Mas vai isso você parafusando. manda fazer em Cosqueando. um lugar Sim. e ele manda pro seu consultório, ou você tem que ter esse equipamento no Não, a consultório? gente manda tudo. Tem dentista Manda que tem, tudo. mas não precisa. Você manda no mesmo lugar que faz a panorâmica, ele faz a tomografia e o paciente vai lá, eles fazem o escaneamento e aí eles mandam tudo pelo computador. Aí começa nessas partes que vocês devem até entender, negócio de arquivo, DARCOM, STL, que eu não sei, não Tomo quero não saber. existe hoje dentro de consultório. Ou já tem? Fazer a tomo dentro do Clínicas grandes tem. Clínica grande tem tudo. Tem tomo, tem scanner. scanner, tem tudo, Mas o Clínica scanner grande. é uma coisa bem cara, né? É caro. Tá em torno de Porque a- 100. O scanner não, o scanner tá em torno de 100. O que é caro mais é o tomógrafo. Da tomografia também é caro. E você não consegue fazer esse guia cirúrgico sem ter a tomo. Você tem que ter os dois. Tomo e o escaneamento. Só que é uma cirurgia que essa sim é 15 minutos. Essa é. Porque essa, até o tipo de anestesia, porque você não precisa abrir a gengiva, você não dá ponto.
Você não precisa nem abrir a gengiva? Não, você pode pôr o guia, naquele furinho você dá um piquezinho de anestesia. Acabou. Põe o Jesus. implante, a hora que você tira o guia cirúrgico, você não vê mais nada. Isso A é gengiva novo? já fechou. Isso é muito novo, essa tecnologia agora ou não? Ah, é nova. Pra mim, o quê? Uns 5 anos? Se eu fosse pra chutar, é novo, né? 5 É anos. novo. Era caro. A Tomo, quando veio, era caro. A Tomo já barateou. O escaneamento e o guia eram caros, agora já tá. Vai vindo melhor. concorrência, né? Uma empresa copia, outra copia, o preço abaixa. Isso é muito legal. A gente que está acostumada, que a gente brinca, né? A gente que é dentista raiz, a gente fala, se a gente não vê o que a gente está fazendo, a gente fica insegura. Então, a gente que sabe mais, às vezes fica com mais medo de ir para uma coisa nova. Quem não sabe nada, bota o guia Vai lá, qualquer tem um. um furinho, enfia o furinho, porque não é isso. Hoje Sabe é que antigo? intuitivo, Os né? dentistas, Intuitivo. os dentistas hoje vão aprender só Porque é novo. essa parte. Só essa parte. Ninguém vai ficar abrindo. Para que você vai abrir a gengiva do paciente de fora a fora se você tem o guia? É. E é uma coisa melhor para o paciente. Então, Cicatrização, recuperação, tudo mais fácil, não? com guia cirúrgico, é porque você não dá nem ponto. Então é Bem Sai mais de lá, tranquilo. Bem mais vai tranquilo. comer- Sai de lá novinho. e vai comer, vai na churrascaria. Não. Vai de lá e Cadeira. já vai. Então, paciente muito idoso, que tem esses problemas, às vezes paciente que tem que tomar anestesia sem vasoconstritor, que a gente tem 2 tipos de anestésico, com vasoconstritor, que diminui o sangramento, e sem vasoconstritor, que não consegue estancar o sangue. Então, tem paciente cardíaco, hipertenso, que tem algum problema que não pode tomar anestesia com vasoconstritor, então vai ser uma cirurgia que vai sangrar um pouquinho mais, na hora que sangra mais para o paciente, não faz diferença. Mas para a gente que tem que enxergar, faz diferença. E aí vem esse guia cirúrgico, que você coloca lá, você faz 3, 4 implantes em meia hora. Ô, Lu, fala Não do sangra. alendronato, que você tinha comentado. Ai, do alendronato. Alendronato é um problema, né? Quem é esse? O que é isso? Existem uns medicamentos... Eu sei porque eu já É tomei. seu secretário, Meu amigo, tá? seu A funcionário? Lu que falou pra eu Meu parar de amigo. tomar. Você tomava? Tomava. Mas é o quê? Pra quê? Eu tenho osteopenia, aí É. o alendronato serve pra ajudar na fixação do cálcio. Se eu tiver errado, você me Isso fala. mesmo. Né? Esses são, na verdade, são chamados derivados de bifosfonatos. Ah, tá, o bisfosfonato, eu sei. Bifosfonatos, é. E aí tem várias classes dele, né? E eles são usados para quem tem metástase óssea, que tem câncer com metástase óssea, e para mulher com osteoporose ou osteopenia. O que aconteceu é que para osteopenia e para osteoporose é um medicamento muito bom. Então, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, os reumatologistas, ginecologistas começaram a dar o alendronato para todo mundo. Então, o paciente tinha um pouquinho de osteopenia, já entrava com alendronato. Pra prevenir também, Pra que prevenir, piorasse. É lógico, né? Porque você pode ter uma fratura de fêmur, coisas realmente que são É que graves. hoje você sabe que tem outras coisas que você pode fazer, você não precisa ficar tomando alendronato. É. Eu tomei muitos anos. E aí, depois de um tempo, começou a aparecer muito caso de necrose na mandíbula e na maxila. E aí, eles foram ver que essas necroses, que nada mais é que o osso morre e aí fica feio e a gengiva abre e não cicatriza, eram em pacientes que tomavam esses derivados dos bifosfonados. E aí, então, hoje em dia, eles repensam antes de passar esses medicamentos para mulheres jovens. Num caso de paciente que tem câncer com metástase óssea, não tem o que fazer, né? O paciente tem que tomar. Então, muitos desses pacientes que tomam, principalmente esses que são injetáveis, porque você tem ele comprimido e você tem injetável. Esses pacientes que tomam injetável, casos mais graves, que tomam há muito tempo, que associam com o corticoide, Não a dá pra gente fazer, não né? faz implante. Porque, quer dizer, você até pode fazer, mas o risco-benefício é bem... Aumentado. Não Né? vale, né? Se é um paciente que está de idade, com câncer, você vai fazer um implante lá no molar, o cara vai morrer daqui um pouco, né? E aí você acha que está dando uma qualidade de vida melhor, porque você está devolvendo um dente, e aí você provoca uma necrose. Tem paciente que tirou hemimandíbula, O cara não quer mexer em mais nada. 68 anos, câncer de Nossa, próstata 68 com anos é jovem. metástase óssea. Tirou hemimandíbula. Não vale, né, o risco. Doutora, tá tendo muito tumor, né, nos ossos, né? O pessoal, tem vários amigos meus que foram fazer uma Check-up. visita, um check-up normal. Chegou Uma lá pra fazer uma visita no limpeza, dentista. tirou lá o raio-x praticamente, a panorâmica, câncer não sei aonde, câncer não sei aonde. Tá sem os 7 dentes, tá sem 3 dentes. É.
Meu sócio mesmo tá com um tumor na mandíbula, uma funcionária minha já arrancou 6 dentes, a menina, mas já tá E um você vê ano. isso o quê? Na Tomo? Ela Eles fez viram? na Panorâmica, panorâmica. tomo. Ela foi lá Câncer de boca sempre existiu, né? Mas tá É aumentando? muito ruim. Não, eu acho que sempre teve mesmo. Talvez tenha até uma coincidência. Não acho que esteja aumentando. Pelo Pessoas mesmo contrário, da né? faixa etária iguais, assim, os dois que eu tô dando Eram exemplo, fumantes, assim. não? Não. Eu acho que, em relação a... Eu não sei te falar estatística, mas eu acho que hoje em dia a população fuma menos, né? Sim. Antigamente era piteira. Vocês não eram nem nascidos, né, Edi? É. Você lembra da piteira? É. Sabe o que é piteira? Eu não, o Luciano já era nascido. Mas você sabe o que é Não é tão piteira? novinho assim, só tem cara. Piteira 30 era um anos, negócio pô. desse tamanho que você põe o cigarro na ponta e você ficava com um negócio desse Você tamanho. vê muito em filme da década de Era um canudo, 40, parecia um 50. canudo. É. Acabava nunca. Então, hoje em dia, eu acho que os jovens têm um pouquinho mais de conscientização e o que aumenta muito o câncer de boca é o cigarro, né? Então, eu acho que o câncer de boca sempre existiu. É Mas muito hoje ruim. tá Talvez- aumentando muito o vape. Que também. Agora Só vai que começar o o estudo vape com o vape. também é uma coisa muito rápida, passageira. O pessoal Mas a se pessoa ferra. fuma o dia inteiro. Não, mas tô falando, não é um fumante que tá há anos. 20 anos. O É. cara do vape, ele dá 3 anos, vários conhecidos meus. 2, 3 para. anos, falou, meu, não quero ver nunca mais essa parada na minha vida. É só Quase que morri esses com isso 2, daí. 3 anos... Fez um estrago, já Às fez vezes um você estrago. fumou mais Fez do um que estrago de fumou 20 um anos ano. quem fumou. Só que 20 tem anos. gente- Agora a gente vai começar com a estatística dos problemas bucais em relação ao vape, né? Que vai dar, né? Daqui um tempo. Dá até pros dentistas novos se especializarem, porque vai ser daqui a Sim, pouco, né? sim, Essa tem geração. muito Aí estudo você vai que pegar... Os a gente tá adolescentes, falando- todo mundo, né? Cigarro de palha, Vão né? ser o pessoal muita tá gente usando, fuma. A Candidatos a maconha aumentou implante. demais, você entendeu? Vão ser Charuto. futuros candidatos a implante, E o essa que eu acho juventude. que agora os casos sem de fumar charuto. câncer, eles são mais diagnosticados, Aceitável. porque agora você tem tomografia, Consigo você nem tem olhar. o paciente vai mais ao dentista. Então, você acaba descobrindo mais quantidade de câncer, porque o paciente vai mais. tem Eu acho que eu ia mais falar Mais isso. exame, precoce, Talvez né? não é que aumentou. aumentou o É que as diagnóstico. pessoas cuidam mais hoje. Então, eu acho que elas vão mais no dentista Buscam do que ajuda, do que né? antigamente. É que antigamente dentista era uma coisa muito restrita, né? Cara. Só ia Era ao cara. dentista quem tinha... Dente caiu. Dinheiro. Depois tá o Caiu. buraco do Dinheiro, tamanho, tá dinheiro. chorando a noite inteira, seu pai te levava. É. Não tinha, acho que, o dentista preventivo, né? Tipo, eu vou lá Não, fazer a não. limpeza e ver se tá tudo bem. Acho que não E era mesmo muito. assim, né? Eu mesmo faz 1 ano que eu não vou ao dentista. Né? Porque não tem mais o que fazer. Você É, deixa o carro é. lá, eu falo pro meu dentista, falei, meu irmão, quando eu acabo de pagar minhas multas, que eu falo, tô tranquilo, vem você na minha vida. Eu vim aqui só fazer uma limpeza, você inventa algum, não vou fazer, mano. É de antes, é de 20 anos atrás. Depois Mas a é gente pra te fala. deixar mais bonitinho. Não, e bate certeiro. Eu enrolo e falo, meu, o que você falou deu certo. Tô te falando, cara. Lá. Vai aqui, deixa eu arrumar. É coisa antiga sua lá de trás. Já durou muito tempo. Então tá Nossa, bom. a gente vê muito amálgama, não tem mais É, amálgama. isso aí mesmo. Eu tenho uma filha de 23. Essa geração de 30 para baixo não tem nada. Os isso meus mesmo. Tem filhos paciente, não é. tem, os meninos não A têm. Os gente meninos colocava não tem. naquela época isso. Seu pai te Nada, levava não lá e tem colocava isso. Não tem nada. Uma Por cárie. isso que eu falo. Eu nunca a longo tive, prazo, nunca é tive lá. nada. Os meus Não também tem. nunca tem. É o Nunca flúor, tive agora cárie. fica sem escovar com flúor. Nunca tive Deixa nada. esse povo contra ficar sem escovar. Você continua com o seu flúor. Não para. É porque precisa ter paciente pros dentistas. Os dentes, eu acho que isso é máfia dos dentistas que estão inventando esses negócios. É. Não porque é? vai... Mas E é eu tenho- verdade, eu nunca tive nada, assim, É, nada na boca. E não pensa que você escova melhor que ninguém. É o flúor na água quando está na gestação, formação do germe dental. Eu nunca ouvi falar nisso, É. do flúor. Eu tenho Botou na pacientes. água? É, nunca ouvi falar. Eu sabia que tinha, mas eu não sabia Não, que foi a adicionado importância disso nessa. daí eu não sabia, É, eu entendeu? sabia. É igual o ferro na farinha de trigo. Muita gente não sabe que a farinha de trigo tem ferro. É obrigatório, é legislação no Brasil. Mas É muitas igual o iodo anemia. no sal. É Mas muitas obrigatório, é ve- é, legislação. mas muitas Isso vezes tudo ainda falta. diminui. É. Mesmo assim falta. Às Imagina vezes se não tivesse o ferro na. É. Seria muito pior. E ainda as pessoas ficam com essa história, não vou comer farinha de trigo, não vou comer trigo, não vou comer glúten, não vou comer isso, não vou comer aquilo. É um alimento extremamente rico em ferro. Que Tudo acaba- bem, que você acaba tirando por esses modismos e você tem um alimento ali, principalmente para a população de baixa renda, que é fundamental, né? E aí fica essa Pois é. história... A pessoa, muitas vezes de baixa renda, não consegue ter as fontes de ferro necessárias. ali todo dia, sempre. E aí precisa dessa suplementação. Sem ser a suplementação comprada, né? Uhum. Porque Exatamente. Aí você vai ter no Não tem pão, no acesso. macarrão,
Você vai ter em outros nutrientes e aí fica essa história de que glúten faz mal, glúten faz mal, glúten faz mal. É um problema, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses modismos, né? Muito Sempre. cuidado. E tem muito, muito modismo, né, Lu? Muito. É o que, igual a gente estava falando do negacionismo do flúor. Então, né? E até uma amálgama, outro dia a gente teve um debate lá na faculdade falando que teve uma época que tira todos os amálgamas porque não pode ter metal da amálgama na boca, porque o mercúrio é tóxico. Não tem, e aí todo mundo saiu tirando a amálgama da boca. E aí os estudos mostraram, não tem estudo mostrando que o amálgama que está na boca causou toxicidade para aquele paciente. Amálgama é aquele O prateado. prateado, que antigamente só se fazia... Só tinha amálgama, né? Só tinha Hoje em dia a amálgama. gente já não faz há muitos anos. Mas aí teve uma onda, tira o metal, faz mal. E tem muito, que usava o nosso termo, é charlatão. Tem muita gente desonesta. Outro dia eu atendi um paciente que foi num dentista, uma baita clínica em Moema, não sei o nome, e falou para ele tirar, ele tinha ao longo dos anos, ele tinha acho que 9 implantes na boca. E aí ele teve um episódio, uma fase difícil e desenvolveu pressão alta. E aí ele falou que ele estava com pressão alta porque ele estava com titânio na boca, que era para tirar tudo e pôr cerâmica. Ah, porque queriam vender Só pra ganhar e o vender. negócio. E tem paciente que acredita. Ele fez? Não. E você fica com ele, parece um Não, porque mecânico às confiava vezes, em mim, mas se falando, fosse outro, troca tinha isso, feito. troca aquilo. Você fala, mas será que é. eu preciso trocar, mano? Eu É. não tô sentindo nada. Não, mas tô vendo. Vendo o quê, cara? Você fala, eu fico bem assim. Se você tem uma relação, ainda mais quando vai para uma clínica grande, né, conceituada na mídia, Chique. num bairro chique, aí falar, não, ele deve saber o que ele está fazendo, né? É que eles querem bater a meta de Eles venda. querem bater a meta de venda. Verdade. é. Tem que tomar Não, cuidado e você com vai tudo mexer isso. numa boca que já está ali estável, que não Boa, não está dando problema, tranquila. boa. Pra que você vai trocar aqui? É o que eu Naquela época falo, era o time tão que bom. tá ganhando não É mexe, isso. né? Era tão bom na época que vendeu. Ficou ruim agora? Então, eu falei, mas já tá isso há 15 anos na tua boca. Não, se tá dando problema e você tem que Aí tirar, sim. aí você já pode Sim. trocar. Mas se não tá dando ruim, pra que você vai mexer? A probabilidade de você ter uma infecção, de você não conseguir colocar um outro implante. E pra tirar de o você implante, ficar que já sem tá dente. formado o osso. Pensa que é fácil? Não sai. Depois que o implante tá lá, você não tira mais. Não tira? Não, é a coisa mais difícil de tirar. Tem umas brocas que você gira ao contrário, mas é muito difícil. É muito difícil. E outra coisa que a gente fala hoje em dia, o índice de perda de implante, a gente tem sucesso em mais de 97%. Você não tem nem 3% de perda. O que é a perda, Lu? De não formar osso. E o paciente, o implante fica mole e você tem que tirar. Não tem, é muito pouco. Muito pouco mesmo. E aí vai para paciente fumante, paciente que não tomou antibiótico que era para ter tomado. Tem mais a ver com o cuidado do paciente do que... Com cuidado com e a com, técnica. às vezes, a qualidade do osso que ele tinha na boca na época. Mas você não tem quase perda de implante. Ele tem alguma manutenção que tem que ir no dentista pra ver? A gente Coisa? faz os implantes normais, fio dental e pasta de dente, né? E aí, se você for voltar para o flúor, como você não tem o esmalte do dente, se você é um paciente que tem implante na boca inteira, você não precisa, assim, a princípio você não precisa do flúor, né? Que o flúor atua na mineralização do esmalte. Se você tem a boca inteira com implante, outro dia teve uma palestra também de um dentista falando, você não precisa de flúor se você tem uma dentadura. Não precisa realmente, né? Mas hoje o que você mais encontra é pasta com flúor. Ele não vai te fazer mal, não vai sair igual louco procurando pasta sem flúor, né? Mas aí você não precisaria. Que pasta sem flúor custa 5 vezes mais. Mais cara. 5 vezes mais? 5, às vezes até 10 vezes mais caro. Tem poucas opções. E aí você faz fio dental, escova de dente. E essa protocolo, que é aquela que é fixa, que o paciente, quando tem perda de todos os dentes, aí ele tem que ir no dentista uma vez por ano, a gente tira a prótese, limpa e volta. Esse dá um pouco mais de trabalho. Mas todo mundo, né, precisaria ir no dentista uma vez por ano. Ah, sim, mas daí você faz uma limpeza mais tranquila, né? Essa da protocolo é um pouquinho mais trabalhosa, o paciente fica um pouco mais tempo Tem no que dar uma consultório. geral. Mas não tem uma manutenção muito diferente, assim, em termos de Não. rotina do que uma pessoa normal que nunca tem nada. Tipo, eu tenho que ir no dentista todo ano, uma pessoa Fazer que tem uma Quem uma... tem implante tem que ir no dentista todo ano. E ok, não precisa ir Ok. todo mês, nada disso. Não. E essa que você tá falando que é fixa, esse protocolo que você chama, não entra comida no... Então, a gente- Fio dental, ele falou. Não, Não, entre, existe entre, existe que é como a- se fosse uma dentadura fixa, Ela pelo fica que eu entendi. muito pertinho da gengiva.
A gente deixa como se fosse umas canaletas e o paciente passa um negocinho que chama passa-fio. É como se fosse uma agulhinha. Aí você põe agulha de costura, lógico que não é, mas ela é de plástico. E aí você coloca É o fio aquela que dental. usa quando você tem aparelho? É, Tipo, a mesma. aquela escovinha pequenininha, assim? Não, tem a escovinha interdental, que ela é um tufinho único, que aí você faz assim e limpa. Tá. Ele faz por trás, então. Faz por trás e pela frente. Você sobe o lábio, dá pra fazer pela frente também. E tem essa agulhinha, que é como se fosse uma agulhinha de plástico. Você põe o fio dental como se fosse uma agulha de costura. E aí você coloca aqui, puxa por trás e você consegue passar o fio dental. A gente deixa uns espaços para o paciente higienizar. E aí a gente faz aquele bicarbonato, sabe aquele jatinho? Sim. A gente fala para o paciente que é bom ele ter para comprar. Se o paciente é muito idoso, ele não tem essa destreza, né? Aí a gente às vezes... E vai muito de paciente para paciente. Você vê que é um paciente que não tem uma destreza... É um paciente mais de idade, um paciente mais debilitado, você pode chamar o paciente de 3 em 3, de 4 em 4 meses para passar esse bicarbonato, que é um jatinho que sai água com bicarbonato e você consegue escovar o que o paciente não consegue escovar em casa. Senão pode ficar com mau cheiro. Vai E acumulando. aí vai perdendo o implante, né? E a gente tem um problema sério, o paciente acamado. A gente não tem dentista em UTI. Não tem. Então, mesmo hospital bom, a gente não tem dentista em UTI. O dentista de UTI enrola uma gás no dedo e limpa a língua. Então, hoje em dia, a gente está com uma demanda grande aí de profissional para trabalhar em UTI, que é para fazer. Imagina um paciente que tem esse protocolo, que está acamado 3, 4 meses. Né? Tudo bem que é alimentado às vezes por sonda, mas mesmo assim, a gente tem que fazer uma higienização nesse paciente. Claro. Então, agora tem uma demanda grande desses profissionais para atender os pacientes em UTI. Nossa, é algo que eu nunca imaginava. A gente não pensa, né, A gente nessas não coisas, pensa. porque a Paciente com gente dente não, mole em UTI, com dor. não tem nada... Uma das piores dores é dor de dente. Dor de dente. Você não tem o que fazer, Das né? piores dores. Meu, dói tudo, você não faz nada, dói É. a cabeça inteira. Eu falo para os meus Fica alunos... latejando. Eu falo para meus alunos, uma afta dói, não dói? Uma afta dói, você imagina? Uma dor de canal, uma dor de... Às vezes corta uma restauração, fica cortando a língua, forma uma afta desse tamanho na língua. Então eu falo, na boca é tudo dolorido. Tem que tomar cuidado. Você atende muita emergência? Não. Já chegou no estado crítico, a pessoa vai lá, dá uma analisada e você dá um diagnóstico. Ou já chega alguém e fala, meu filho, pra ontem isso daqui? Ah, eu acho que a gente sempre tem, né, emergência. Sempre tem. Na faculdade mais, que é uma população um pouco mais carente, não tem tanto acesso. Consultório particular... A pessoa às vezes já também, marca mas sabendo o que precisa fazer, mas não é é. um... não Vejo chega a no ser... vida ou grupo do morte. meu condomínio ontem mesmo, 3 pessoas quase, essa semana. Alguém tem um dentista urgente, mas estourou não sei o que no meu dente. Ah, fulana de tal. Ah, tem, né? É o tempo inteiro alguém falando de dentista. Quebra dentista, restauração, quebra-dente. Mas o paciente também, tem muito paciente muito apavorado, né? Tem, às vezes, e também assim, às vezes quebra uma restauração muito pequenininha. Na hora que a gente passa a língua, parece uma cratera. A paciente fica toda apavorada. Chega no consultório, é uma lasquinha, né? Porque a sensação que a gente tem na boca é que é um buraco. É um buraco. E pra gente não é um buraco, é só um... Só isso aqui? Rapidinho a gente faz. É, tudo amplia na boca, né? Acho que a língua é mais sensível É. também, né? Você tem mais sensibilidade na língua. A hora que você passa, tudo parece maior. E aí você tem os casos que é pior, né? Dente da frente, o paciente te procura na hora. É. Né? Dente de trás fica uns dias Dente de ainda. trás fica meses, Coloca sim. um tridente aqui, um negocinho, um chicletinho, já era. É que Paciente- agora você ainda tem a máscara, né? Porque antes da pandemia ninguém usava máscara. Não. É mesmo. Agora, é se máscara, você né? tiver Tô com gripado. dente ruim, tô gripado, Tô bota a gripado. máscara e fica com a Nessa máscara. época era só ter colocado a máscara um dia. Tá É, vendo? lá, Tá que vendo? você Tá tem saindo a novo de suspeita de máscara. Covid. Só Tô com ficava suspe- quietinho assim, lá. Tô com suspeita de Covid, não posso tirar a máscara até eu Melhor voltar ano pra da- São Paulo. Nosso é. melhor ano foi 2020, né? Você não fazia provisório de nada. O cara saía banguela, vem semana que vem que a porcelana tá pronta, bota a máscara. Foi ótimo. Porque aí a pessoa ficava Em casa, né? Em casa. casa e todo quando mundo com sai de máscara. máscara. Não quer fazer implante, use máscara pro resto da sua vida. Aumentou o implante na época da pandemia por conta disso, Lu? Das Ah. pessoas estarem mais em casa, não? Eu acho que quebraram mais dentes, principalmente por conta de bruxismo. Então, assim, Estresse, tudo, né? muito. Quebra de restauração, quebra de dente, aí posteriormente Comendo o mais implante, também, né? medicado, Comendo né? mais, falar escovando isso. menos. Tem gente que escova o dente para ir pra trabalhar. Ninguém fica em casa escovando o dente.
Acorda sem escovar os dentes. Então teve mais casos de cárie, fratura de dente, mais canal. Né? Canal é outra área também que está diminuindo Muito. muito. Muito, muito, muito. Porque bom, as cáries né? são menores, você acaba não fazendo canal. Hoje tem muita informação, né? Antigamente você não tinha tanto e não faz E essa... tem a preocupação estética com os dentes, Muito, né? muito. Independente se é preocupação com saúde, você tem uma preocupação estética. Então, que seja pela estética ou pela saúde, pelo menos você tá cuidando, As né? pessoas têm mais... Você vê que a primeira coisa que a pessoa arruma quando começa a ter um dinheirinho é o dente. É o dente. É o dente. Não é a pele, não é o cabelo, não é o corpo, não, é o dente. E até essas crianças menores, né, com aqueles dentes todo torto. Antigamente o ortodontista era muito caro. Né? Eu pus nos meus 2 Você filhos. lembra? Deixava uma fortuna. Era um só. Eu lembro, O era. capacete, né? Acho que era. Não, era tipo um salário mínimo, meio salário Era mínimo um de manutenção. meio Tinha os salário dois mínimo de manutenção. usando o aparelho. E o mais novo perdeu o aparelho dia sim, dia não. Sério? Nossa. E era móvel. Uhum. Claro, né? que ele Acho que o perdia. Rodrigo perdeu de aparelho. Outro dia eu achei. Cara, fui Depois no de 20 dentista, anos, depois de achou o 20 anos, aparelho. foi mais ou menos isso. Tá na gavetinha. Peguei o aparelho na dentista, era... Onde tava? Fabiana. Era a Fabiana. Aí peguei o aparelho, chegou em casa no dia seguinte, cadê o aparelho? Viu, Rodrigo? Que ele deve assistir esse episódio. Rodrigo. Onde E tava? nada, eu Onde falei, ele não guardou? vou Veio mais pro seu comprar. lado. Eu achei recentemente, eu não tô brincando, Mas gente. aonde que Gaveta. tava? Em alguma caixinha. Em alguma caixinha que no, ficou perdido tipo, em no algum fundo da lugar. gaveta. Eu falei, era uma fortuna o aparelho, porque Nossa, você era tinha muito que caro. trocar de tempo em tempo. Era uma Tinha que fortuna que você trocar. tinha que fazer manutenção mensal. E ele me perdeu um aparelho dia sim, dia não. É. Aí, depois desse dia, eu falei, você só vai pôr o aparelho agora quando você for responsável. Mas é que ele já tava ali, acho que com uns 12, 13 anos, o dente já tava ok. Aí Não já queria Mas ele mais. perdia muito aparelho, ele perdia muito. propósito, Ele não queria muito. mais. Hã? Ele não queria usar. Ele não queria usar. Podia ser o inconsciente. Eu lembro, eu usei também o móvel, eu odiava usar. Minha mãe não vai usar aparelho. Mas tem que usar, né? Não tinha... É, Mas hoje, é chato hoje já, eu acho que é ainda mais nessa barato, eu não idade. sei. É, hoje em dia. Mas eu lembro que na época eu pagava, sei lá, meio salário mínimo, que hoje é o equivalente a R$800, eu acho. 750 para manutenção mensal. E usaram aparelho de 10 anos. É, 10 Dava anos, para ter né? comprado uma casa com esse. 2 filhos ainda. Rodrigo, Dois seu filhos dente custou uma casa. É, seu dente custou. Mas Você ficou me bonito, deve uma mas casa. ficou bonito, é, Rô. é. Né? Lu, estamos terminando. Acho que a gente colocou todas as perguntas aqui. Tem alguma dica, alguma informação, alguma coisa que você quer passar para esses pacientes que querem fazer um implante, que tem mais idade? Muita gente tem medo, tem receio, tem preconceito. O que você falaria para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é fazer uma avaliação. Hoje em dia a gente tem anestésico, muito bom. Não temos praticamente contraindicação dos implantes, a não ser um outro caso. Então, é uma cirurgia rápida, o pós-operatório é tranquilo, você toma um analgésico, um remédio e um antibiótico. Tem casos que a gente nem precisa. O paciente às vezes faz implante, toma uma dipirona no consultório, não toma mais nada. Então, acho que a primeira coisa é fazer uma avaliação. Conversar, Porque o próprio dentista vai explicar e vai, às vezes, tirar o medo que você tem. Então, assim, primeira coisa é fazer uma avaliação com um profissional honesto, competente, que tenha sido indicado. E aí ele vai te acalmar, indicar o implante. Se por um acaso não tiver osso, ele vai falar que não tem osso. E aí vai te dar uma alternativa em relação a isso. Mas tem que fazer uma consulta. Porque às vezes o paciente fica com medo, acha que já está numa idade que não precisa mais. E ao mesmo tempo isso acaba incomodando. Então, tem que fazer uma consulta. Hoje em dia, a gente tem, assim, solução para tudo. Para tudo, exatamente. É uma coisa que dura, a durabilidade é muito grande. É um investimento que vale a pena, né? O investimento em você, né? Isso vai devolver a autoestima, vai devolver a mastigação. Então, assim, hoje em dia não tem por que não fazer uma consulta. E aí, você vai receber todas as explicações, vai tirar as dúvidas que você tem em relação a isso. E, com certeza, você vai acabar fazendo e vai ficar feliz. Eu tenho muito paciente que fala, nossa, doutora, eu devia ter feito isso 30 anos atrás, 10 anos atrás. De tão tranquilo que é, sendo bem planejado e bem feito. Existe empréstimo para fazer isso?
Tipo, a pessoa pode tirar sei lá. É que eu acho que aquele Invisalign, eles financiam, né? Ah, não, Já não, vi não banco, tem. não. Invisalign você financia direto com o Invisalign, com Tá, a empresa. tá. Não, implante não. Implante não. Não, Isso é é o dentista mesmo que fica aí financiando. Dentista não pode Mas financiar, hoje todo não. mundo divide, né? Não, é só de Né? curiosidade, assim. Porque é. às vezes a pessoa fala assim, mas é muito caro, eu não posso. Hoje tem E aí condições, não a tem. pessoa saber realmente aí... E não prioridade. prioridades, Eu ia falar né? prioridades, Prioridades. Às vezes prioridades. não faz sentido pra ela, porque ela tem condições de estar com aquele dente até hoje, sem... Pô, o cara 20, 30 anos na vida dele. Coloca com o mesmo outras dente. coisas. Hoje a gente Pra vê muita. prioridade. Sempre teve, né? Hoje A em dia pessoa você põe vê. botox, Exatamente. vai no Não, dentista não para colocar botox, mas não Botox, faz um não faz um implante. Tem que implante, seguir a né? ordem, né? É Primeiro, prioridade. filho, dente. Né? Saúde, é. Segundo, depois, vai arrumar seu corpo, tá ligado? Terceiro, vai arrumar seu botox, depois cabelo e vai indo, pô. Mas a quem precisa do dente para mastigar, acaba fazendo. Principalmente terceira idade. Quando Terceira é idade não vai funcional. fazer botox, vai fazer o implante primeiro. Vai primeiro arrumar os dentes, para depois Que é fazer a qualidade de vida. qualidade né? de vida. É A gente tem dente, a gente necessidade mastiga, já, né? né? É uma necessidade. Eu acho que então fazendo a consulta é a melhor coisa. E aí você Ai, tira todas legal. as suas dúvidas, né? Vê Quer se deixar tem seu condição. telefone no consultório, Lu? É o WhatsApp do consultório, É. é 11 9881 0481. Tá, que depois eu deixo lá. Lu, a Combinado. última pergunta que a gente sempre faz aqui. O que é vida saudável para você? Puxa, vida saudável é você comer bem, praticar exercício físico, você ser feliz. Acho que você vê felicidade nas coisas simples que a gente tem todos os dias. Levantar com saúde, respirar, ver o nascer do sol, ver o pôr do sol. Agradecer, dar valor para as pessoas que estão próximas. Pequenas coisas, né? Dá Pequenas valor pro dente que coisas. você tem na boca. Pro As pequenas dente. coisas que são muitas, né? Eu Então. falo, às vezes a gente não dá valor. Quando foi a última vez que você pensou, nossa, que bom que eu tenho meus dentes aqui pra Não é? mastigar e funcionar e não tenho nenhuma questão na boca, tudo. E a gente esquece que muitas pessoas dariam tudo, né? Pra ter isso. Não é? Eu acho que é isso que é o mais importante, a gente ser feliz, agradecida e ser feliz com o que a gente tem. Não é? Que a gente tem agora. É, isso mesmo. Mais alguma pergunta? Só isso. Lu? Muito obrigada, viu? Acho que Eu que isso tirou agradeço. bastante dúvidas aí. Realmente já aprendemos coisas novas aí, né? A gente sempre aprende aqui, né? A mim eu aprendi bastante aí. Essa parte de dente aí, eu tô aprendendo bastante aqui, né? E com o meu dentista lá, ele me ensina o dia inteiro. Ah lá. Aquele cara é um professor, ele pega, fica mostrando. Falei, vai, meu irmão, já deu, deixa eu ir embora. Aí ele pega um papel. Ele aproveita que você não fala, pode Ele aproveita que você não pode falar. É o único momento que ele ganha de cada você. desenho, ele pega um papel lá e fala, deixa eu ir embora, Thiagão, pelo Vou amor de Deus. aproveitar que ele tá com a boca aberta Mas quieto tem, aqui e né? vou falar. Tem um monte de meme, o dentista faz 500 perguntas, o paciente com a boca aberta não E eu fui consegue perguntar que responder era nada. canal. A minha pra ele explicar. dentista- Eu falei, meu Deus. cara. A Não minha, quer saber de... de nada, só resolve. a minha dentista é um amor. Ela é amiga do meu tio. Meu tio, ele é dentista, professor e tudo. E ela é amiga dele. Então, assim, eu nasci e ela fez um estudo dos dentes no recém-nascido, assim, Desde que você sabe? era pequenininha. E me acompanha até... Ela só tem de criança, mas a gente segue lá. Eu, meus primos, enfim. Eternamente uma criança. Eu vou ser até ela me expulsar de lá. Espero que não expulse tão cedo. E aí, ela, nossa, quer saber da vida inteira. E pergunta de todo mundo, sabe de tudo. E aí, eu fico lá assim, ó. Tipo, ou eu faço aqui, ou eu respondo, né? Mas é legal aprender. Não Né? é? Tem que ter sentido. legal. Você tá ali fazendo o quê? Pra que serve isso? Mesmo que você não tá fazendo tal procedimento, mas é legal você entender. Saber Pra o que não tá fazendo na chegar- sua boca, né? Então, um dia ele foi explicar do canal. Se ele for, quer chegar no canal, quer entender o que é canal? Então, imagina essa parede. Você furou Informação ela é e chegou do outro liberdade, né? lado. Você fala, Informação "Caramba, é isso liberdade." mesmo? Então, vou cuidar. Mas é legal A explicar gente dessa tem que você forma. saber, escolhe. né? O que você vai priorizar na sua Exatamente. vida. É verdade. Então é isso, Lu. Licença, Terminamos. Obrigada Muito pela obrigada. oportunidade. Muito obrigada. Foi tranquilo, ótimo, né? Foi, tranquilo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Acabou. Deu uma hora Gente, já. passou rápido, né? Nossa, passou. Você falou, nossa, será que a gente tem assunto para 45? 45? Ah, não vou ter o que Tem falar, assunto pra... E se a gente 45? ficasse aqui, a gente ia ter assunto para 1h30. Se inscreve no canal, deixa um like, encaminha para os amigos, encaminha para os seus parentes que precisam ir fazer um implante, tem medo. Procura a Luciana, ela é minha dentista há 20 anos. 20 anos. Há muito tempo. Fui cobaia. Tô brincando. Minha primeira paciente. Tá viva. Tô viva, sobrevivi, tenho os dentes bonitos. Então, segue a Luciana nas redes sociais, segue a gente aqui e a gente se vê semana que vem, quarta-feira, às 20 horas. Tchau, gente. Até Tchau. semana que Tchau. vem. Tchau. Tchau.